No duelo de tricolores, vence o tricolor paulista que embala no Campeonato Brasileiro, vence o Fluminense por 3-1 dentro do Morumbis. E depois da vinheta eu te conto um pouco mais sobre o jogo. E aí, gurizada? Vocês estão felizes? Eu acho que o São Paulino deve estar bem feliz nesse momento. O tricolor carioca eu acho que está baixando um pouco, né? Tá ficando mais preocupado, né? Veio do Mundial peito cheio, com razão, mas acho que está dando uma murchada o tricolor carioca. Os paulistas tá bem feliz, tá bem maneira a situação. São Paulo que esses primeiros momentos de trabalho do Crespo são bem empolgantes, né? E hoje, de novo, um jogo muito bom do São Paulo. São Paulo que mesmo com vários problemas, né? Porque o São Paulo hoje não tem no grupo os teus três principais jogadores, que é o Calé, o Lucas e o Oscar. O Crespo consegue dar jeito, ele consegue arrumar o São Paulo e consegue fazer o São Paulo ser bom e competitivo, cara. O São Paulo é muito competitivo, o São Paulo marca bem, o São Paulo em transições é muito forte. E, pô, belíssimo começo de trabalho do Crespo, cara. A gente não sabe como é que vai andar daqui pra frente, pode desandar a maionese, mas um começo de trabalho do Crespo muito bom e muito interessante. Pro Fluminense, o Renato eu gostei até do que ele pensou. Porque o Renato ele usou a mesma lógica que ele usou durante todo o Mundial, né? O que era a lógica do Renato no jogo de hoje? Né? O Fluminense usa de azul. Só pra. Aqui, ó. Fluminense, na teoria, era isso aqui, né? Ele espelhou, ele ia ter aqui Freitas, Manuel, Thiago Freitas, com o Guga como um ala. Vai ficar estourado aqui um pouquinho. Mas deu, dá pra ver aqui. Aí Martinelli, Bernal e o Canóbio era o ala pela esquerda, com John Kennedy e Everaldo, com dois atacantes, e o Lima como essa espécie de camisa 10, mas que também poderia baixar aqui para ser um terceiro volante, mas em muitos momentos ele vai ser o camisa 10, vocês vão entender o porquê. Ou até podia considerar um ponto esquerda, né? Que eu vou explicar mais pra frente. Isso aqui era a ideia do Fluminense. Lógico, quando o São Paulo ele se postava no último terço, nos 3-2-5, o Fluminense ele não mantinha essa linha de 5. O Samuel baixava essa linha de 3. Só o Samuel baixava e se formava uma linha de 4. O Canóbio fazia o lado direito, se baixava aqui, o Lima fazia o corredor com os dois atacantes. Né? Isso aqui era o Fluminense sem a bola, né? Quando o São Paulo já estava mais postado. O Fluminense, numa saída de bola, o que ele tentou fazer e não deu muito certo, mas foi a ideia do Fluminense. O São Paulo fazia essa saída de 3 aqui, né? E o Arboleda dos três, entre Ferrarese, aí Alan Franco e o próprio Arboleda, o mais fraco tecnicamente para sair jogando é o Arboleda. Então o que o, o Renato pensou? São Paulo no 3+1 muitas vezes, às vezes 3+2, mas vamos botar no 3+1, que era o que eu mais vi pelo menos no primeiro tempo. Vou tirar a bola de quem tem mais qualidade, tá? Então o que ele pensou? O Lima encaixava no Ferrarese, o John Kennedy encaixava no Ferrarese, o Lima encaixava no Alan Franco, o Arboleda, entre aspas, tinha mais liberdade, tanto que não se soltava nele, e o Everaldo ele era responsável por fechar linhas de passes no Bobadilha. Então, assim, ele não deixava que essa bola chegasse limpa no Bobadilha. Então ele ficava cercando o Bobadilha, se precisasse dar um saltinho para forçar o Arboleda a se mexer, ele fazia, mas a função principal do Arboleda com bola, sem bola, era fechar essa linha de paz do Everaldo. E isso, a ideia aqui era boa, assim. Mas o São Paulo ele conseguia atrair o Fluminense como? Cara, ele começava a baixar a gente. Ele começava a ficar com dificuldade de sair, ele começava a baixar a gente, baixar a gente. E aí, os encaixes do Fluminense iam acompanhando. O Enzo baixava, o Samuel acompanhava, o Canóbio acompanhava o Cedric do outro lado. E gerava uma situação até confortável pro São Paulo, que é uma situação que o São Paulo gosta muito, que é poder jogar em transição. E o São Paulo. E o São Paulo adora jogar em transição, né? O São Paulo, se ele puder jogar sempre em transição, ele prefere. O São Paulo não é um time que ele vai querer ficar 5, 10 minutos trocando posse ali, girando bola de lado pro outro. Se ele puder sempre transicionar, até por característica dos seus jogadores, é melhor para ele. Ele gosta mais.
E nessa do Fluminense dele subir e ele começar a tirar essas peças para aproximar da saída de bola e gerar espaço nas costas, ajuda. Até porque a zaga do Fluminense não é uma zaga rápida, né? Conforme essa zaga do Fluminense subir, ela não é tão rápida assim, né? Então as costas acabam sendo um espaço que usa pra explorar. Ainda mais que hoje tu tinha o Manuel e não o Ignacio. O Thiago, por mais que tenha uma noção de cobertura de profundidade absurda, tem 40 anos. O Freitas também não é o zagueiro mais rápido do mundo. Então, assim, gerou algumas dificuldades essas situações. Mas, e nisso só o São Paulo jogou, né? Tipo assim, só o São Paulo jogou. O Fluminense tinha essas ideias que eram boas. Em alguns momentos até atrapalhou a saída do São Paulo. Mas o Fluminense sem bola era muito pobre. E no Liceu era muito pobre. O São Paulo, como estava bem postado ali, conseguia desarmar o Fluminense. E ele jogava, ele criava situações. Tanto que o Fábio ele termina o jogo sendo um dos melhores em campo. Tranquilamente, o Fábio é um dos melhores em campo. O Fábio pega pênalti, o Fábio tem 2 ou 3 boas defesas no jogo. Então, assim, o São Paulo foi muito superior. E acho que a primeira finalização do Fluminense, ela é no segundo tempo do gol, aos 31, né? Isso já mostra que o Fluminense tem muita dificuldade de criação hoje, muita dificuldade de criação. No segundo tempo, ela até tenta mudar, naquele jeito o Renato, que vai botando o time pra frente, ele tira o Manuel, põe um meia, muda literalmente de vez pro 4-2-3-1, botando o Samuel Xavier e Guga. Então ele tenta mudar, não dá pra dizer que o Renato morreu num esquema. Ele tentou mudar, ele fez o que dava, mas realmente hoje o Fluminense estava num dia muito pouco criativo, onde ele pouco conseguiu se exigir do Rafael. O Rafael não fez uma defesa no jogo. Então, assim, ofensivamente o Fluminense fez muito pouco. E defensivamente teve algumas falhas consideráveis, principalmente quando estava mais aberto, né? A partir do momento que ele tomou 1-0, ele tem que se abrir para tentar buscar alguma coisa. E isso gerou espaço nas costas que o São Paulo soube muito bem aproveitar. Assim, críticas ao Renato vão existir? Eu acho que vão e tem que existir críticas pontuais. Agora, o que não dá é oportunismo. Pô, o Renato ele acabou faz 2 semanas, 3 semanas, sei lá, que ele tava no Mundial sendo semifinalista. E esse grupo do Fluminense é um grupo ok, assim, tem nada demais nesse grupo do Fluminense. Então, assim, tem que se tomar cuidado no nível das críticas que vão se fazer ao Renato em cima agora. Porque agora vai vir um monte de oportunista bater, sentar o pau no Renato, né? Porque tava quietinho lá dele que não conseguia, pá, porque foi sair bem. Agora com 4 derrotas seguidas, vão sentar o pau. E outra, o Fluminense ele não pegou uma sequência fácil pós-mundial. Então a gente tá falando de Cruzeiro líder do Maracanã, que é um jogo enrascadíssimo. Flamengo, como visitante, também clássico, enrascado. Palmeiras. E agora São Paulo, não é uma sequência que tu pode sair de lá e falar, não, tem que fazer 9 pontos numa sequência dessa. Não dá. O Palmeiras, o Fluminense na volta do Mundial, pegou os 3 primeiros colocados do brasileiro. Então, assim, tem que se dar um desconto. Porque o Fluminense na sequência muito forte, o Fluminense não parou, e na volta já pegar logo essas pedradas tudo de uma vez. Então, assim, tem que ter crítica ao trabalho do Renato, mas calma, pezinho no freio. E em relação ao São Paulo, cara, de parabéns, São Paulo, jogou muito, tomou um sustinho ali no final numa bobeira de cruzamento na área, e só. Tipo, se tem um pouco de comunicação ali, alguém podia dominar e jogar. Não tinha nenhuma necessidade daquela bola ter dado a entrada pra trás que o Lanfranco deu. Poderia ter dominado e jogado. Então, mas fora isso, com aquele susto ali que durou 10, 12 minutos, que retocava a partida de São Paulo, muito boa a partida de São Paulo. E é isso, beleza? Deixa o like aí, te inscreve, tamo junto.